Aleluia. Louvado seja Deus, amém? Eu confesso, primeiramente, a alegria, o júbilo no coração por estarmos aqui nessa noite. Aleluia. Mas sabe, lá no íntimo, no meu ser, eu não pensava que seria dessa forma. Eu pensava que seria aquela grande festa, a gente podendo se abraçar, a gente podendo realmente festejar, celebrar, como só o povo de Deus sabe fazer. Mas é um tempo de muito aprendizado. E eu creio que até nisso, o Senhor tem algo a falar ao nosso coração. Não é verdade? Mas como é bom, queridos, estar aqui. Eu confesso que eu já não aguentava mais ter que estar ministrando para frente de uma câmera. Coisa boa poder estar olhando nos olhos de vocês, poder interagir com vocês, não há nada melhor do que isso. Mas sabe, esse foi um tempo onde o Senhor nos surpreendeu de muitas formas. Como igreja do Senhor, o Senhor sempre nos usou para abençoar vidas, mas talvez esse tempo, que foi o tempo de maior escassez para toda a nação, eu acredito que foi o tempo em que nós mais pudemos estender a mão e abençoar vidas, como em todo o nosso tempo aqui. Sabe, nós distribuímos nesse período de 3 meses, talvez um número de cestas básicas que nós não distribuímos em anos. Isso testifica a bondade do Senhor na nossa vida. Aleluia. Mas vamos lá, eu sei que vocês estão aqui sedentos por uma palavra, amém? Abra aí a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 24. Josué capítulo 24, a partir do verso 14. Josué 24, 14, a palavra do Senhor diz assim: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem o pai de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, o morador dessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir ao Senhor, porque Ele é um Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá, depois de lhes ter feito o bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. E Josué disse ao povo: vocês são testemunha contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir.
E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinem o coração ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Você pode dizer amém? Aleluia. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto que retrata um recomeço ou um novo começo para a nação de Israel. Recomeço, um novo começo, é exatamente o tempo que nós vivemos hoje. Não se fala em outra coisa senão no novo normal que está por se estabelecer. Agora olha que coisa interessante. A nação de Israel, ela havia conquistado Canaã, a terra prometida pelo Senhor. Mas ao invés de acomodar-se em sua conquista, Israel, ela é impelida, ela é impulsionada por Josué a ir além. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque olha, não há como negar que nós estamos sob uma conquista. É mesmo que em meio a muitas incertezas, mas não há como não celebrar esse momento que nós vivemos hoje. Não há como festejar o momento que nós estamos vivendo hoje, amém? Mas olha, é preciso ir além. É preciso ir além. Eu queria que você pensasse comigo, a natureza de Deus, ela possui dois aspectos que caminham juntos. Diga comigo, declare assim: a graça e a justiça. É assim que Deus lida com os seus filhos. Deus lida com os seus filhos a partir da sua graça, mas também a partir da sua justiça. Uma vida bem-sucedida aos olhos do Senhor, ela é determinada não pela conquista de uma promessa, mas uma vida bem-sucedida aos olhos do Senhor, ela é determinada pelos princípios que são experimentados na conquista dessa promessa. E isso deve falar algo ao nosso coração para esse tempo, queridos. Alguém disse que se você quiser saber se uma vida de fato ela é bem-sucedida, você precisa observar a sua jornada, que vai desde o seu nascimento até a sua sepultura. E é interessante porque isso vai nos fazer entender que o verdadeiro sucesso, ele não é determinado pela conquista, mas o que permanece após ela. E esse é o grande desafio das nossas vidas para esse tempo. E é então que Josué, ele faz de novo um novo concerto com a nação de Israel. Perceba, o texto declara que uma nova aliança, ela é estabelecida. Ela é estabelecida nos moldes da primeira aliança, aquela que foi estabelecida, e eu falo primeira aliança com Moisés, aquela que foi estabelecida com Moisés no Sinai. Ainda que, como percebemos no texto, o povo tivesse achado ser impossível abandonar o Senhor, o seu Deus, por tudo que ele havia feito, e aí a palavra declara os feitos extraordinários do Senhor, a maneira como o Senhor os conduziu, a maneira como o Senhor os protegeu, a maneira como o Senhor esteve presente no meio deles. Mas a história vai mostrar para nós
que não demorou muito para que Israel tornasse a se distanciar da presença do Senhor. Meus amados irmãos, Josué então reúne toda a nação de Israel e lhes traz advertências e lhes fala sobre responsabilidade. Olha, Josué reconhece que só é possível servir a Deus quando há sinceridade e quando a verdade ela está livre, voluntariamente comprometida no nosso coração. Nós precisamos entender isso. O que é que isso vai falar para nós hoje? Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que conquistas, promessas alcançadas não nos fazem permanecer na presença do Senhor. O que vai nos fazer de fato permanecer na sua presença é um coração livre de todas essas coisas, é um coração que ele voluntariamente se compromete com o Senhor. E esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas nesse tempo de hoje. E olha que coisa extraordinária, Josué ele resume todas essas verdades diante da nação de Israel, colocando diante deles possibilidades. Então, a primeira delas, Josué declara assim: vocês podem voltar e vocês podem servir aos deuses dos seus antepassados da além do rio Eufrates. E é interessante que aqui, essa é uma referência aos deuses que eram adorados mesmo antes, quando a nação de Israel ainda não era a nação de Israel, os deuses que eram adorados pelo pai de Abraão. Porque alguns, ainda de uma forma secreta, continuavam a adorar esses deuses no meio da nação de Israel. Mas Israel declara assim, Josué declara, mas se ainda não for essa a vontade de vocês, vocês podem servir aos deuses dos amorreus nessa terra na qual habitamos. Ou vocês podem também fazer a escolha de servir ao Senhor dos Senhores, o único Deus a quem eu e a minha casa adoramos. Meus amados irmãos, o que é que nós percebemos aqui? Josué deixa muito claro para nós que para adorar o Senhor é preciso haver uma disposição no nosso interior. Como foi falado nessa noite aqui, é preciso você ter uma consciência, é preciso você compreender verdadeiramente essa necessidade que você tem para adorá-lo. Então, olha, nós estamos diante de um novo começo, e esse não pode ser firmado pelo favor ou pelas bênçãos do Senhor. Sim, é verdade que o Senhor nos tem sido favorável, é verdade que as suas bênçãos elas nos alcançam, e elas sempre nos alcançarão. Mas o que Josué está ensinando para nós nessa noite é que a minha relação com Deus, ela não pode ser firmada nas bênçãos que Ele derrama sobre a minha vida. Mas nós precisamos ir além, e é sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite. E a primeira coisa que Josué vai declarar aqui para a nação de Israel, no verso 14, ele diz assim: olha, agora pois temam o Senhor. Aleluia. Temam o Senhor. Essa é a primeira instrução, esse é o princípio que deve estar arraigado no nosso coração. Temer aqui é honrar, é respeitar a vontade do Senhor acima de toda e outra qualquer vontade. Deve haver no coração do homem essa disposição sincera por temer ao Senhor sobre todas as coisas. A palavra do Senhor declara para nós em Provérbios 1:4 que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, é o princípio de toda a ciência. Portanto, se de fato nós queremos escolher estar na presença do Senhor, não há como permanecer na sua presença se não houver temor no nosso coração. É preciso temer o Senhor, declara a palavra do Senhor. E eu quero que você entenda isso a partir da própria palavra.
Perceba que o quase sacrifício de Isaque mostrou que Abraão temia o Senhor acima de todas as coisas. Porque quando o Senhor lhe disse: me dê o seu filho, o único filho a quem você ama, ele não hesitou em entregá-lo. Não porque ele não amasse Isaque, a própria palavra declara, o Senhor nos faz conhecer que ele o amava mais do que qualquer outra coisa, mas por temer ao Senhor no seu coração, ele não hesita em entregá-lo. Portanto, só permanece na presença do Senhor aquele que verdadeiramente tem temor a Ele no seu coração. E esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas no tempo que se chama hoje. Sabe, queridos, as pessoas que temiam o Senhor, elas eram consideradas fiéis e confiáveis. Mas não somente isso, porque esse temor as levava a crer e agir segundo os princípios estabelecidos pelo Senhor na sua palavra. Portanto, nós somos chamados a temer o Senhor. A palavra também nos fala acerca das parteiras do faraó, que por temer ao Senhor, não mataram os meninos hebreus conforme foi a ordem dada pelo faraó, mas temeram ao Senhor, assim diz a sua palavra. O que é que nós percebemos aqui? Nós percebemos que o temor ao Senhor, ele está intimamente ligado à observância, à obediência à sua palavra. Aquele que teme é aquele que obedece, aquele que teme é aquele que se sujeita, aquele que teme é aquele que acata as orientações que são dadas pelo Senhor na sua palavra, aleluia. Portanto, o Senhor, queridos, nos tem chamado para que nós possamos viver esse princípio nas nossas vidas. O Senhor tem chamado para si uma igreja que teme a Ele sobre todas as coisas, aleluia, aleluia. Então, meus amados irmãos, nós vamos perceber, a palavra do Senhor nos faz entender, a renovação da aliança, a qual Josué chama a nação de Israel a firmar diante de Deus, ela é colocada como um marco na vida da nação de Israel. E ela é estabelecida num lugar santo, declara a palavra do Senhor. Então, esses são exemplos que nos mostram o sentido do temor como reverenciar, que mostra o temor como honrar, que mostra o temor como estar temeroso, mas também pode ser entendido como algo respeitoso, como algo que é honroso, mas expressa também a ideia de ser temido. E é isso que o Senhor espera de nós hoje, nesse tempo, para a sua igreja. Então, Josué nos faz entender que o temor do Senhor, ele não pode diminuir após a conquista. E é aqui que muitas vezes incorre o erro das nossas vidas. Nós temos a tendência, sabe, a arrefecer depois que nós estamos no lugar que nos foi prometido. Mas o temor ao Senhor é um princípio que deve acompanhar a nossa vida para todo o sempre. Temei ao Senhor em todo o tempo, declara a sua palavra. Então, meus amados irmãos, nesse novo tempo que nós estamos por viver, a palavra do Senhor nos ensina que o temor ao Senhor deve estar arraigado no seu e no meu coração. Temer ao Senhor acima de todas as coisas, temer ao Senhor a ponto de entregar tudo aquilo que Ele assim nos pedir, temer ao Senhor demonstrando todo o nosso amor a Ele, todo o nosso respeito, toda a nossa honra a Ele. Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Mas nós vamos perceber que ainda há algum outro princípio que a palavra nos ensina, e ainda nesse mesmo texto ele vai dizer: primeiro, temam ao Senhor, mas sirvam ao Senhor. Perceba que são coisas que estão diretamente ligadas. Sabe, aquele que não serve é aquele que não teme, porque aquele que teme, consequentemente, servirá. Mas você vai perceber que existem serviços
que eles não são aprovados pelo Senhor, e eles não são aprovados porque eles não são serviços, sabe, onde tem a sua base no temor ao Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina, servir ao Senhor, mas ela declara de que maneira? E ela declara dizendo, com integridade e com fidelidade. Esse é o serviço que o Senhor espera da sua igreja nesse novo tempo. Um serviço em integridade, um serviço em fidelidade. O que é que isso significa? Isso significa dar ao Senhor honestamente, com toda a fidelidade, tudo aquilo que Ele quer. Ele nos tem chamado para esse tempo. Esse servir aqui significa, essa palavra servir, significa um serviço obrigatório, um serviço escravo, algo que deve ser feito, algo que deve ser realizado. Meus amados irmãos, o texto diz ainda que esse serviço, quando ele deve ser feito com integridade, quando ele deve ser feito com fidelidade, ele fala de um serviço sem mancha, ele fala de um serviço sem mácula, sabe, ele fala de um serviço que é perfeito, que é sincero, um serviço que ele é íntegro. Agora pensa comigo, quem de nós pode oferecer um serviço assim ao Senhor? Mas sabe o que é interessante? É que quase todas as ocorrências dessa palavra nas Escrituras Sagradas, ela está atrelada à ideia de um sacrifício. Um sacrifício que é entregue ao Senhor. Portanto, o que a palavra do Senhor ela nos faz entender, queridos, é que trata-se de um serviço que seja como um sacrifício aceitável diante de Deus. Algo que deve ser entregue no seu altar, algo que deve ser aprazível, algo que deve ser chegar à sua presença como um cheiro suave diante do Senhor, porque nós temos uma consciência em fazê-lo. Então observe o que Josué está dizendo para a nação de Israel e também para nós, é um chamado à responsabilidade. Josué declara, se vos parece mal servir ao Senhor, escolham a quem vocês vão servir. Porque o que Josué nos faz entender, amada igreja do Senhor, é que o Senhor não tomará para si nada que não seja, sabe, principiado pelo temor a Ele. E Ele também não aceitará diante da sua presença um serviço que não seja entregue de um modo sacrificial, íntegro, perfeito, sem mancha. O que a palavra do Senhor está dizendo para nós, olha, diante de tudo que vocês têm vivenciado, vocês precisam entender que um novo tempo está sendo estabelecido diante de vós. E agora é um tempo onde tudo aquilo que era entregue de qualquer forma, tudo aquilo que era feito de qualquer forma, sabe, aquele serviço que ele era feito por fazer, o Senhor está dizendo a partir de então, façam diferente. Agora é tempo de vocês fazerem por meio de um temor e por meio de uma entrega sacrificial, com uma consciência, com responsabilidade. Olha que a palavra diz assim, Josué está dizendo, se vocês de fato entendem que vocês não podem fazer isso, é melhor que vocês escolham a quem vocês vão servir, é melhor que vocês escolham a quem vocês vão adorar, porque o chamado para servir ao Senhor, ele vai desde um coração que está disposto a servir de uma forma sincera, de uma forma livre e comprometida com o Senhor, mas ele também quer a obra das nossas mãos. O Senhor quer o nosso coração, mas o Senhor também deseja a obra das nossas mãos. Aleluia. E aqui eu quero compartilhar ainda acerca do princípio da consciência. Porque olha, diante da possibilidade da escolha, Josué declara assim, Josué declara para Israel, Israel diz assim, olha, longe de nós que aconteça de deixar de servir ao Senhor. Era como se ele estivesse assim, Josué, você está doido? Diante de tudo que nós experimentamos, diante de tudo que os nossos olhos viram, diante de tudo aquilo que nós ouvimos, diante de tudo que o Senhor fez por nós,
da maneira como Ele nos cuidou, da maneira como Ele nos conduziu, aonde nós estamos, aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos fez conquistar, a maneira como Ele nos tirou do Egito, como Ele nos tirou da casa da servidão, os seus grandes sinais, longe de nós deixar de servi-lo. Mas Josué insiste, dizendo: vocês precisam entender que a relação de vocês com Ele não pode ser estabelecida por aquilo que Ele faz em favor de vós, mas ela precisa ser estabelecida a partir de uma consciência vivificada, porque nós precisamos entender, queridos, que o Senhor faça ou Ele não faça, Ele é digno do meu temor e do seu temor, Ele é digno do meu serviço e do seu serviço, Ele é digno do meu sacrifício e do seu sacrifício. Portanto, Josué está nos chamando para uma consciência viva. Ele está nos fazendo entender que nós precisamos de fato entender aonde é que nós estamos. Você já parou para notar que muitos experimentam o favor de Deus, mas não o temem? Quantos não são abençoados pelo Senhor, mas não há temor no seu coração? Quantos não são alcançados pelo favor de Deus, mas não há temor no seu coração? E não o servem porque as suas consciências não foram vivificadas. Queridos, quando nós entendemos de fato, quando a nossa mente ela é vivificada, sabe, é como uma palavra que eu vi hoje, nós entendemos que a nossa vida, ela é vivida de maneira onde nós olhamos para o alto e não para o baixo. Porque olha, se nós mantermos os nossos olhos naquilo que é terreno, isso vai influenciar a nossa vida. Mas se nós mantermos os nossos olhos naquilo que está no alto, isso é o que vai influenciar a minha vida. E nós temos tantos exemplos nas Escrituras, mas tem um que fala de uma forma assim extraordinária ao meu coração, que é o exemplo de Estevão. A palavra fala para nós em Atos dos Apóstolos que ele é o primeiro mártir cristão. A palavra diz para nós, queridos, que ele foi morto por apedrejamento pela sua fé. Até aí, podemos dizer assim, tudo bem, mas note a maneira como é que isso acontece. Estevão está pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos um tempo onde nós nos achamos no direito de reivindicar algo porque pregamos o Evangelho. É ou não é verdade? E aí nós estamos diante de um trecho da palavra onde diz que Estevão está pregando o Evangelho e por consequência da sua palavra ele é apedrejado. Agora tenta você se colocar naquela cena. Todas as vezes que eu leio esse texto e eu tento me inserir nele, eu fico me imaginando, sabe como? Me protegendo das pedradas. O que era que eu iria fazer para tentar livrá-las? E eu só penso em livrar logo no primeiro momento o meu rosto. E agora olha que coisa extraordinária. Enquanto tudo isso está acontecendo, a Bíblia diz: os olhos de Estevão se erguem para o alto. A palavra está dizendo para nós, ele não se deixa contaminar por aquilo que é terreno, mas os seus olhos olham para o alto. A Bíblia diz que ele vê Jesus de pé ao lado da destra de Deus. Querido, que visão extraordinária. E até aí a gente pode dizer assim, até aí tudo bem, mas olha o que é que ele faz. Ele diz assim: Senhor, esses que me apedrejam, não lhes impute esse pecado. Somente alguém que de fato tem um olhar para o alto é que não se contamina com aquilo que é terreno. Você já parou para perceber tudo que nós vivenciamos e ainda estamos vivenciando esses dias? Como isso quer contaminar o nosso coração? E aí a palavra do Senhor diz que Josué fala para a nação de Israel: vocês precisam ter uma consciência livre.
Vocês precisam amar, vocês precisam comprometer o seu coração ao Senhor, independentemente de todas as circunstâncias. Deixa eu dizer algo para você, querido. É fato que o maior desejo do nosso coração é que isso passe assim, a galope, não é verdade? Mas nós precisamos entender, a palavra de Deus nos declara que os dias que estão por vir, eles não serão em nada melhores do que os que nós estamos vivendo. E quando eu falo isso, eu falo em termos de cumprimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela declara para nós que essas coisas elas só tendem a aumentar. Mas nós precisamos temer ao Senhor no nosso coração e nós precisamos servi-lo com fidelidade, com integridade, assim declara a sua palavra. E aí Josué vai dizer para eles assim: olha, vocês não vão poder servir a ele, porque ele é santo. O que é que Josué está declarando aqui? Olha, ele é Deus zeloso. Ele está declarando assim: olha, ele não vai perdoar a transgressão e o pecado de vocês, se vocês tornarem a fazer aquilo que vocês estão acostumados a fazer. Então Josué está dizendo assim: olha, vocês têm consciência daquilo que vocês estão assumindo diante dele? É isso mesmo que vocês querem? Vocês precisam entender o compromisso que vocês estão assumindo. Ah, meus amados irmãos, é claro que o desejo do nosso coração é que, sabe, todos possam conhecer a Cristo, mas o próprio Cristo vai nos ensinar a medir, sabe, a decisão que nós estamos para tomar naquele momento. Ele declara na sua palavra: olha, ninguém que está empenhado em construir algo não para primeiro para perceber, né, para fazer as contas e dizer assim: eu vou conseguir completar essa obra? Então é exatamente isso que o Senhor está dizendo para nós. Com isso, Ele não está dizendo que não nos quer, mas o que Ele está declarando é: com temor, com serviço, com fidelidade, com integridade, com uma consciência livre. Meus amados irmãos, os estágios iniciais a grandes conquistas são caracterizados por votos, por compromissos que às vezes até são sinceros, mas muitas vezes são impensados. Quando você está alegre demais, você muitas vezes acaba afirmando algo que depois você não tem condição de fazer valer aquilo que você comprometeu a sua palavra. E aí Josué está ensinando para nós: o Senhor não está buscando empolgados. O Senhor quer aqueles que temam o seu coração. O Senhor quer aqueles que estejam dispostos a servi-lo, sabe, entendendo que de fato são deles escravos, que não tem outra escolha, que não tem outro caminho, que vão deixar gastar a sua vida até o último suspiro. A palavra do Senhor vai dizer que, sabe, aqueles que andaram com Jesus entenderam isso e deram a sua vida. Os caras, eles eram assim, meio que anormais. Vocês estão proibidos de falar e de pregar nesse nome. E se vocês fizerem isso, vocês serão açoitados. E quando então aquilo acontece, agora vocês estão liberados, eles saem de lá saltitando e dizendo: nós fomos achados dignos de padecer por causa dele. Uma consciência livre. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Meus amados irmãos, palavras ditas ficam para sempre gravadas como testemunho. Recentemente nós ministramos sobre isso. E a palavra do Senhor declara que de toda palavra dita nós vamos prestar contas diante do Senhor. E por ela nós seremos justificados ou condenados. Ele declara isso na sua palavra. Então você precisa ter uma boa consciência. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a sua consciência testificava sobre a condição do seu coração.
O que é que testifica a condição do meu coração e do seu coração? Paulo traz essa verdade aqui extraordinária para nós. E Josué menciona uma grande pedra como testemunha dos votos do povo, e a mesma serviu como um memorial. E por fim, eu quero compartilhar com você ainda um outro princípio, que é o princípio da sujeição. Josué nos ensina que, além da decisão de servir ao Senhor, é preciso uma nova atitude em humildade e sujeição a Ele. É preciso deitar fora os deuses estranhos. É exatamente isso que a palavra declara para nós. Deita fora os deuses estranhos, tirai do meio de vós aquilo que não agrada o Senhor, aquilo que não bendiz o seu nome. E meus amados irmãos, isso fala sobre confessar os próprios pecados. Isso fala para nós que para que haja um grande mover da graça de Deus, é preciso haver uma grande obra de arrependimento dentro de nós. É preciso nos sujeitarmos ao Senhor. Meus queridos, é preciso elevar o nível. O Senhor está chamando para si uma igreja que é santa, porque Ele é Deus zeloso, porque Ele é Deus santo, e Ele não tornará a perdoar os mesmos pecados antes praticados. Por isso Ele está declarando: deitai fora os deuses estranhos, lançai de vós, assim diz o Senhor. Nós precisamos nos sujeitar a Cristo. O padrão dentro da igreja deve ser o mais alto. O Senhor nos tem chamado como exemplos para essa sociedade. Amém? Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente poderia dar muitos jeitinhos, porque o povo brasileiro ele é acostumado a dar jeitinho. E a gente poderia, sabe, tentar fazer de qualquer forma para colocar o maior número possível de pessoas aqui. A gente ouve, a gente anda por tantos lugares e a gente vê as pessoas por aí, olha, por exemplo, sem máscara. Eu até brinco, né, eu e a Albânia, porque nós tivemos. E a gente poderia dizer assim, a gente até poderia andar sem a máscara, porque a gente não pega mais. E eu acredito que também não contamina mais. Se eu estiver errado, mas eu ando de máscara. Onde é que eu quero chegar? Todo mundo anda por aí sem máscara. Você não é todo mundo. Você é chamado para ser exemplo. Se tem alguém que tem que dar exemplo para essa sociedade, é a igreja do Senhor. Amém? Então a palavra está dizendo assim, olha, que nós devemos nos sujeitar, deitar fora todo o espírito de rebeldia, deitar fora todo o espírito, sabe, de insujeição. O Senhor está nos chamando, meus amados irmãos, para elevar o nível. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. As pessoas têm que ver a glória de Deus na nossa vida. Então o que nós precisamos experimentar para esse tempo que se chama hoje, primeiro, tema o Senhor sobre todas as coisas. O temor ao Senhor deve estar no seu e no meu coração, e o temor ao Senhor ele é alinhado com a sua palavra. O temor ao Senhor ele vai me levar a ser obediente a tudo aquilo que ele tem descrito na sua palavra. Consequentemente, eu servirei ao Senhor com fidelidade. Eu servirei ao Senhor com integridade. Eu servirei ao Senhor com verdade. Porque o que me leva ao serviço não são as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, mas é uma consciência vivificada pelo Espírito Santo de Deus. E a partir dessa consciência eu entendo, diante dele, eu me sujeito. E eu deito fora da minha vida tudo aquilo que não está em acordo com a vontade de Deus. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida.
E esse é o chamado de Deus para a sua vida e para a minha vida, amém? Então eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Assim como a Israel, nós somos chamados nessa noite a renovar a nossa aliança com o Senhor. Feche os seus olhos agora e coloque-se agora diante do Senhor. Pai, nós te bendizemos pela sua palavra. A sua palavra é vida e a sua palavra vivifica, Senhor. E nós te bendizemos porque a sua palavra nos ensina o caminho do temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio de toda a ciência, é o princípio de toda a sabedoria. E é nesse lugar que nós queremos nos encontrar como igreja do Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor encontre em mim, que o Senhor encontre na sua igreja, que o Senhor encontre em cada um de nós, homens e mulheres que temem ao Senhor sobre todas as coisas. Homens e mulheres, Pai, que estão dispostos a abrir mão de tudo que for necessário, mas que não negará a sua fé no Senhor. Nós entendemos que esse é um novo tempo que o Senhor tem a estabelecer na vida da sua igreja. Senhor, nós não queremos mais viver uma fé aparente, nós não queremos viver sob circunstâncias. Senhor, nós queremos dar a nossa vida, assim como o Senhor deu a vida do seu Filho por nós. Nós queremos ser fiéis ao Senhor. Nós queremos temer o Senhor sobre todas as coisas. Nós queremos te servir, Senhor. Nós queremos te servir com integridade. Nós queremos te servir com fidelidade. Que o nosso serviço seja como um sacrifício diante da tua presença. Que o nosso serviço não tenha mancha, que o nosso serviço não tenha mácula, mas que o nosso serviço seja aceitável diante do Senhor. Porque ele é entregue com um coração voluntário, com um coração livre, com um coração comprometido, com um coração que ama ao Senhor, com um coração que reconhece aquilo que o Senhor fez. Nós queremos, Senhor, ter uma consciência limpa, uma consciência vivificada. Nós queremos ter a mente de Cristo em nós. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, que seja o teu Espírito falando a nossa consciência. Nós queremos ser uma igreja que é conduzida pela voz do teu Espírito. Nós não queremos firmar a nossa fé em conquistas. Nós não queremos firmar a nossa fé naquilo que almejamos e que conquistamos, mas nós queremos firmar a nossa fé no Senhor. Aleluia. E nós queremos, Pai, nos sujeitar. Senhor, em nome de Jesus, que todos os deuses estranhos que há em nós, que sejam agora banidos da nossa vida. Nós os renunciamos, nós os lançamos fora, porque tudo que nós queremos é o Senhor, a sua presença e a sua glória. Nós te pedimos isso, Pai, no nome maravilhoso, que é o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Amém. Aleluia.